Olá, boa noite a todos. Hoje vamos para mais uma live. Hoje vamos conversar com a Edilene Gualberto sobre Vila Nova de Gaia. Vamos saber tudo sobre Vila Nova de Gaia. Escolas, saúde, shoppings. Olha, a Edilene já está aqui. Deixa eu convidá-la para ela participar aqui conosco. Ela já vai entrar. Já mandei o convite para você, Edilene. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Primeiramente, quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite, da gente conversar um pouquinho aí sobre Vila Nova de Gaia, que muita gente Sim. quer saber, né? Eu abri uma caixinha há algum tempo perguntando sobre sugestões de cidades que nós poderíamos falar, e muita gente falou, olha, fala sobre Vila Nova de Gaia, que eu quero saber e tal. E aí, na hora, eu lembrei de você e te convidei, então quero te agradecer mesmo aí pelo seu tempo. Imagina, imagina. Para mim é sempre um prazer. Falar de Gaia é uma facilidade imensa. Muito fácil falar de Gaia. Então, para mim é muito gostoso e muito prazeroso estar aqui e falar disso. Então, quero agradecer o convite, a confiança, né? Imagina. Porque eu sei que a gente precisa sempre selecionar bem as pessoas que a gente traz, Ah, as sim. pessoas que vão falar com o nosso público. Então eu quero agradecer aí a confiança e o convite. E falar de Gaia vai ser um prazer imenso. Ó, as pessoas estão começando a ver, o Instagram está começando a mostrar a gente aí pro pessoal. Pois Isso, é. pessoal, começa a colocar os coraçõezinhos, É. deixar uns comentários, que aí o Instagram mostra e as pessoas começam a ver que nós entramos. Isso, mandar aqui no aviãozinho para as pessoas, né? Para as pessoas saberem que nós já estamos aqui ao vivo e que tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana e bem interessante. Com Edilene, certeza. quero pedir para você se apresentar. Há quanto tempo você está aqui em Portugal? Falar um pouco do seu trabalho. Conta para a gente um pouquinho, por favor. Claro, claro. Vamos lá. Então, assim, eu estou aqui em Portugal há 2 anos e 3 meses. Eu cheguei aí no comecinho de 2019 Certo. e eu sempre, há muitos anos, sou advogada, Eu apesar de ter também. essa carinha. Eu também sou advogada. É mesmo? Olha só, muito bem, colega. E então, há muitos anos sou advogada. Então, eu me formei aí em 2003. E então, desde esse tempo, mais ou menos, é que eu advogo. E aí vieram as crianças, Sim, são só 3 filhos, o meu mais velho está com 13 agora. sim. E eu mantive meu trabalho sempre bem paralelo, né? Não foi nasceu um, nasceu outro, não dava para tocar muito fortemente o trabalho, mas fui Sim. mantendo. E então eu advoguei no Brasil por bastante tempo, em direito civil, em direito trabalhista, fiz uma parte de empresarial, Certo. até que eu resolvi vir para Portugal. E o que que te motivou a mudar para Portugal? Inicialmente, mudar, sair do Brasil era uma vontade muito grande, Ah, tanto minha quanto do meu marido. Então, a motivação inicial era viver um tempo fora do Brasil. sim, Então, essa era a nossa motivação inicial. Ficar um tempo fora do Brasil e viver essa experiência. certo. E aí, alguns amigos morando num país, morando em outro. E aí, eis que algumas amigas começaram a vir para Portugal. E a gente nunca tinha imaginado vir para Portugal, não. Digo que Portugal me escolheu, porque inicialmente eu não tinha nenhuma. Não imaginava, não tinha passado pela nossa cabeça Portugal. E Certo. aí, com a vinda de algumas amigas, que seriam numa rede de apoio para a gente começou a estudar, mas partiu da minha mãe. A minha Hum, mãe, inicialmente,
A gente estava vivendo uma fase complicada no Brasil, foi uma época de uma crise em 2015, meu marido ficou desempregado, Hum, e aí minha mãe falou assim, ah, eu vou para lá, eu acho que de lá eu consigo trabalhar, eu consigo ajudá-los, e certo. ela sempre foi proprietária de salão de beleza, e Uhum, aí ela achava que ela tinha que vir. certo. E aí eu fui estudar, né, essa questão dela vir legalizada. E quando eu comecei a estudar a questão dela vir legalizada, a gente começou a perceber que Portugal podia ser um país que pudéssemos vir também. Uhum, Então, que conseguiríamos amadurecer os nossos planos já antigos de certo. vir. E foi aí que nós começamos a estudar Portugal. Sim, e vocês foram primeiro para onde? Para qual cidade? Então, nós chegamos já em Gaia. Chegaram já em Gaia. Mas hoje em dia você já não mora em Gaia. Não, hoje eu moro na Trofa. Tem Pois. 3 semanas que eu moro na Trofa. Pois é. Então você ficou esse tempo todo em Gaia e há 3 semanas é que você mudou. Isso, isso. Gaia era o nosso sonho de consumo, era a menina dos nossos olhos e era aquilo que brilhava desde o Brasil. Sim. E era onde nossos amigos estavam e foi para lá que nós fomos no começo. Pois é. Você Então acredita foi, que eu não conheço Gaia? ah, não acredito, mas tem que conhecer. Pois é. Mas o Então, centro assim, do Porto, você conhece? conheço. Porto eu já fui, mas eu não fui em Gaia. Poxa, Então, tá ali na assim, divisa. pois Atravessa a é. Bolívia e vai pro cais. Pois é. Então, assim, essa live vai ser para mim também, porque eu também quero saber tudo sobre Gaia. Ótimo. Então estamos aqui exatamente para isso, para Pois falar é, disso. pois é, porque assim, a gente tem muita dúvida, né? As pessoas têm muitas dúvidas em relação. Porque as pessoas às vezes também me procuram, como te procuram, e falam: Ah, me fala mais sobre tal cidade, me fala mais sobre outra cidade. Então eu falei: Olha, eu vou começar a fazer lives sobre algumas, né, que as pessoas mais procuram. E Gaia foi uma das escolhidas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o custo de vida em Gaia. É um pouco mais barato do que de repente no Porto, por exemplo? Me fala um pouquinho a respeito disso. Vamos falar disso sim. Você falou aí um pouco sobre a questão das pessoas procurarem, né? Sim. E até para eu poder explicar um pouquinho sobre isso, então, para quem está aqui e ainda não me conhece, eu sou advogada no Brasil e em Portugal, e Portugal eu atuo exclusivamente com assessoria migratória. Sim. Então, eu atendo brasileiros que estão no mundo todo, não atendo só brasileiros que estão no Brasil. Então, tem muita gente que vem de outros países, né? Então, eu tenho cliente que está nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, na Suécia. Então, tem brasileiros que estão em outros países e querem vir para Portugal. Então, eu faço essa assessoria de visto, nacionalidade e toda essa parte de chegada segura, que para mim é um dos meus principais trabalhos, que é o que eu mais gosto de fazer, Sim. que é também essa questão das pessoas chegarem com casa, os Sim. filhos terem escola, que é a casa já ter água, luz, gás, TV, internet, telefonia, que é para as famílias chegarem, saírem do aeroporto, irem direto para a casa delas, Que legal. né? Então, assim, é o relocation, né, que falam. A É, pessoa. tem pessoas que chamam de relocation, eu costumo chamar de serviço de arrendamento, para ter um Sim. nome mais nacional. Sim, sim. E é isso, e é isso. Então, Então, a esse é pessoa um te dos trabalhos. procura, ainda está na Irlanda, e aí vocês começam tudo por uma videoconferência e você resolve tudo para aquela família. Ela chega e já vai Exatamente. direto para o apartamento dela, que já está arrendado ali por um ano, e já com luz, tudo ligado. Isso, isso. Então, assim, eu atendo Portugal todo, inclusive a Madeira, mas claro que as regiões em que a gente mora, a gente tem mais domínio para falar numa Claro. live, por exemplo, Claro que sim, né? como eu, Então, eu estou na região de Mafra, né, que é muito próximo de Lisboa, Ericeira, sim. então a gente acaba que tem uma expertise maior da zona que a gente vive, né, que a gente convive, que a gente está ali Com sempre. certeza, com certeza. E eu tenho uma família para Mafra, Ah, que eu sério? espero que em breve eles consigam e que você me ajude aí, né? Com certeza, vou ter todo o prazer do mundo aí em te ajudar, com certeza. Mafra aqui eu conheço bem aqui essa zona e gosto Com muito certeza, também, com por certeza. sinal.
E acompanho bem o seu trabalho e percebo e acho, me parece uma região linda, que eu ainda não conheço. Olha só, temos que Ah, tomar um café tá aí em vendo? Mafra e outro em Gaia, Patrícia. Pois é, já vamos combinar isso. Temos que tomar dois cafés. Então, Vamos. assim, vamos falar um pouquinho sobre custo de vida de Sim. Gaia. Eu acredito que o Então, custo mais alto deve ser o da renda, né? O da moradia. eu costumo dizer que esse é o custo de vida mais alto em qualquer região. Pois é. Inclusive, eu já fiz uma live com um perfil, porque Portugal, não sei se você conhece, Ah, no conheço. final do ano passado, e nós fizemos uma live falando sobre custo de vida em Portugal em geral, né? E o nosso foco foi exatamente esse. Porque a gente percebe que Portugal todo tem uma mesma média de custo para mercado, para água, luz, gás, telefonia no país todo. Sim, Então, aquilo que impacta mais no orçamento das famílias é a renda. sim. Então, E aquele que ainda consegue comprar um imóvel sim, totalmente quitado ou consegue financiar e conseguir um valor acessível, aí, ok, a pessoa ainda consegue reduzir um pouco esse custo. é Mas isso. quem vem arrendando, que é a maioria dos meus clientes, que vem para conhecer, que não se sente seguro ainda de comprar num primeiro momento. Sim. Então, para esses, o maior impacto é de fato a renda, e Gaia não foge disso. Pois é, Gaia e Porto, os valores são semelhantes? Atualmente, sim. Atualmente, sim. É que quando eu cheguei, Gaia já estava uma região bem valorizada, mas não era semelhante ao Porto, tá? Ok. Então, Gaia já era uma região valorizada e nós já tínhamos poucos imóveis, que essa é Ah, uma outra questão. Já tínhamos poucos imóveis para arrendar. Mas atualmente os valores de Gaia estão muito semelhantes ao Porto, muito e semelhantes. Claro que existe uma região ou outra que você consegue um valor mais acessível. aham. Agora, sim, Gaia é muito grande, então isso é muito importante ficar claro para as pessoas, porque a maioria das pessoas está acostumada com cidades menores. Então, você fala da cidade do Porto, você fala da cidade de Matosinhos, aí você fala Uhum. de algumas cidades em volta, da cidade de Braga. Então, a gente vai falando de cidades. Então, Certo. eu que estou na Trofa hoje, Gaia é muito grande, semelhante a Maia, que também é bem grande aqui na região. Certo. Então, assim, Gaia é muito grande. E Gaia tem uma questão, porque ele é muito queridinho dos brasileiros. Sim. Então, é uma das regiões aqui no norte. Ela e Braga é uma das regiões aqui no norte em que a gente mais encontra comunidades brasileiras. E quais são as zonas em Gaia que são as melhores, vamos dizer assim, para você residir em Gaia? Você Então, porque consegue Gaia está ali definir na isso? divisa, né? Gaia está na divisa do Sim, Porto. sim. Então, a gente está ali dividindo o Douro. Aquela região ali em volta do Douro, porque é onde passa o metro. Hum, Então, você sai do Porto, atravessa a Dom Luiz, que atravessa os dois, o metro da Dom Luiz continua. Então, ela ah, passa pela Dom Luiz por cima e o metro sobe mais 5 ou 6 estações, até o ponto final, que é a estação de Santo Ovídio, que uhum. aí você pega o centro, o coração de Gaia. Ah, Ali está próximo do Cais, que é a zona turística. Pega toda a Avenida da República, que é a principal, que tem uhum, todos os comércios, que tem a Câmara de Gaia, e que tem onde quase tudo acontece, onde tem bons restaurantes, onde tem diversas coisas. Então, passa o metro, passa o comércio, e morar ali em volta é muito gostoso, muito bacana. Então, é a região mais procurada, principalmente por brasileiros, e a região mais cara. pois é, e esse mais caro seria quanto, por exemplo, para você arrendar um T2 ou um T3 nessa região? Vamos falar de uma coisa também. Gaia tem imóveis muito antigos, Hum, e não são imóveis que brilham os olhos no primeiro impacto. Se você quiser aquele imóvel que brilhe os olhos, se você quiser um imóvel preparado, então você vai pagar caro. a maioria dos Arranjar brasileiros um querem, né? T2, arranjar um T2 em Gaia por 600 euros é uma raridade. Quando você consegue,
Ele é bem distante desse centro que nós estamos falando, de maneira geral, né? Sim. Claro, tem sempre aquela exceção, alguém que conheceu um senhorio, mas Claro. quando a gente fala de arrendamento em geral, através das imobiliárias, com os Sim. consultores, raramente você vai conseguir um T2 de 600 euros. Quando consegue isso, o prédio não tem elevador, não é uma boa vizinhança, Sim. está próximo de algum bairro social. Ok. Então, a média, bem localizado, é de 700, 750, 800 euros mesmo no T2. Um T2. E não necessariamente ele vai ter vidro duplo, piso de madeira e aquecimento central. Ok. Isso é Sim. importante ficar bem claro. Talvez ele seja super bem localizado, mas ele não tem todos esses atrativos, nem uma boa certificação energética, porque ele pode ser bem antigo. Pode ser antigo, sim. Então, de repente, um E, apartamento novo seria algo em torno de 900 euros, um T2, né? por aí, ou mais, dependendo da zona em que estiver. Pois é. E um T3, então, Então, acima dos 1.000 euros. sim, sim. Se for um bom apartamento, sim. Agora, sim, Gaia é uma região de litoral. Então, nós temos aí muitas praias. Então, uma região que também atrai muitos brasileiros são as praias. Então, Canidelo, por exemplo, é uma praia que tem bastante brasileiro, que os brasileiros gostam muito. Hum, Nesta faixa de 700 euros um imóvel. E essas regiões costumam ter imóveis um pouquinho mais novos. reformado, um pouquinho mais bonito. Por quê? Porque tem prédios mais novos, Sim, né? sim. Não, a gente não pega o centro, que tem aqueles apartamentos mais antigos. Então, são apartamentos um pouco mais novos. Então, a gente consegue, às vezes, morar próximo da praia num apartamento um pouco melhor. Só que aí Sim. você perde um pouco a qualidade de transporte. Ah, ok. Perfeito. O transporte público, né? Porque Sim, os acessos de carros são bons para todo mundo, mas o transporte público a gente começa a perder qualidade. Como ele é muito grande, Gaia vai até divisa com Aveiro, os transportes são melhores nas regiões mais centrais, mais próximo do centro. E Gaia é servido por comboio, hum, por metro, por por autocarro carro. e por um transporte chamado caminhoneta. Ah, isso é o quê? Caminhoneta? Não sei. Então, eles chamam de caminhoneta os ônibus, né, Ah, nosso ônibus brasileiro, feito por empresas particulares, que ah, não são empresas públicas. ok. Então, em Gaia, por exemplo, nós temos a STCP, ela faz o transporte, é uma empresa pública. Só que nós temos também MGC, Espírito Santo, tem uma outra que agora me fugiu o nome, que são empresas particulares que também fazem o transporte. Ok. Então, quando você vai indo mais afastado, vai entrando mais sentido Aveiro, ali divisa com o Espinho, e vai mais para as praias, você tem mais caminhonetas. Entendi. Perfeito. E aí existe um número menor de transporte. Se você estiver bem pertinho da praia, tem o comboio. O comboio passa toda a praia. Mas um pouquinho mais para cima, aí você é mais servido de caminhoneta. Aí de final de semana você não tem um número muito atrativo, elas não passam. Sim. De madrugada não tem. Então tem que ficar muito atento com as regiões de Gaia a se morar. Então essa é Certo. uma coisa que eu falo muito com os meus clientes, de morar em Gaia. Você vai ter carro? Uhum. Então se for chegar com carro, fica muito fácil da gente procurar vários lugares. Mas sem carro, precisa tomar muita atenção. Ok. Ah, eu ia te perguntar também, tem uma pessoa que a Daiane perguntou, e para comprar o imóvel, né? Não seria mais vantagem? Eu queria que você desse também esse overview do valor dos imóveis em Gaia para compra. E, enfim, eu vou até falar a minha opinião, né? Porque como consultor imobiliário, eu sempre também falo para meus clientes o seguinte: eu acho que se você tem o dinheiro, o percentual de entrada para a compra do imóvel, não faz muito sentido você partir para um arrendamento, você vai pagar 800, 900 mil euros. Né? E quando você compra, a tua prestação fica com certeza muito menor do que no arrendamento. Então, eu assim aconselho, quando tem o percentual de entrada, a comprar o imóvel.
Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho a respeito dos valores dos imóveis em Gaia para compra. Os imóveis em Gaia, se você pegar essas regiões que são um pouquinho mais afastadas e alguns que são zonas mais simples, né? Eu morava numa região bem simples lá de Gaia, até para conseguir me manter lá, mas ficava a 3 quilômetros do metro. Ah, Então, assim, para ter uma ideia, nessas zonas mais simples, você encontra um T2 até com elevador na faixa de 90 mil, por exemplo. é um bom preço. Aí, se você quiser estar mais centralizado nessas Isso, regiões aquelas menores, regiões que você falou. você vai falar de uns 140, 150 mil. E Olha, nem sempre é um imóvel tão bom. Existem algumas opções por 180 para um T3, 200, 220. Tudo vai tudo depende do depender imóvel, né? do imóvel, da localização, Atração. do prédio. Então, nós temos de tudo lá. É isso mesmo. Sim, Tá? Então, nós temos de tudo. Tudo vai depender da sua expectativa em relação ao imóvel e em relação à região. certo. Porque é uma região muito diversificada. A Gaia é muito diversificada, que é É. muito Como grande. ela é muito grande, pois é, a Carol tá até falando um ótimo preço, porque a gente mora aqui em Mafra, que é 30 quilômetros de Lisboa, e um T2 aqui tá 170, 180, um T2. E, Olha só. pois é, porque Então, você também, encontra T2 mais acessível, mas, claro, aí você vai ter que ver em qual região você quer morar. sim, Mas mesmo nessa região em que eu morava, que tinha uns apartamentos que tem prédios diversificados, tinha prédio de T2 por 130, por certo. E tinha por 140 90, sim, e tinha por 90. pois. Então, claro, a diferença de qualidade do imóvel, de tamanho, e até de vizinhança, isso também influencia muito. Sim. E você achou que com a pandemia teve alguma queda nesses preços aí em Gaia ou não? Pois é, aqui também Não. não. É porque sempre perguntam isso pra gente, né? Mas você acha que o preço vai cair? Eu falo, gente, eu tô ouvindo isso há um ano e, sei lá, 2 meses, né? Desde E que não começou a acho que isso pandemia. aconteça mais, não acho. Pois é. Não acho, Patrícia, porque assim, eu vi uma queda de imóveis sim, em Braga, por exemplo, para mim foi uma região que me chamou bastante atenção, para fevereiro, por exemplo, foi uma região que me chamou muita atenção. O centro do Porto, eu achei que teve, tanto que igualou um pouco a Gaia, Ok. achei que o centro do Porto ficou um valor mais acessível, tanto que eu encontrava imóveis em Braga no preço do centro do Porto, algumas vezes, dependendo do imóvel. Então, eu percebi que o centro do Porto teve uma queda, mas a minha opinião muito particular é de que o centro do Porto era muito turístico, Certo. muito alojamento local. Uhum. Então, poucos imóveis para as pessoas efetivamente morarem. Então, eu acredito que por isso, por essa falta de previsão do turismo voltar, alguns imóveis foram para o mercado e Sim, acabaram tendo valores mais atrativos, sim. né? Também isso, Então, provavelmente, com certeza, é verdade. regiões mais residenciais, eu não tenho visto um valor muito diferente com a pandemia, não. A gente Teve em também Gaia não, e eu teve em também não. outros lugares. Sim, sim, a gente também aqui, eu também não tenho notado isso, não. Pelo contrário, Agora, aqui em para Mafra compra e só venda, cresce. Patrícia, eu achei. É, Para compra e venda, eu achei que, em geral, eu achei que para compra e venda ficou mais fácil negociar. Agora, para os arrendamentos, eu achei que ficou um pouco mais. Que os senhorios estão um pouco mais fáceis de negociação, mais flexíveis, né? Não mais tão. flexíveis, isso. Era Então, quase um assim, leilão, né? O arrendamento, né? Há um tempo. exato. Eu cheguei a pegar fila, tipo, de 10 Pois é, pessoas para visitar um imóvel no centro de Gaia, tipo, ter um por 600 euros e ter uma fila, tem uma fila como de se tivesse de espera. graça. Era quase uma É briga para isso. você alugar um apartamento aqui, né? E aí, hoje, o que eu percebi, queda de preço, não, mas uma negociação do tipo, conseguir tirar uns 50 euros, Uhum. conseguir diminuir as rendas antecipadas, isso eu até consegui, que até recentemente
A gente não conseguia. Os senhorios não tiravam 1 euro. Um Se o euro. imóvel era muito concorrido, eu já falava para o cliente, esquece. Manda a proposta no teto e já sabe que existe o risco de não conseguir. De não conseguir, é isso mesmo. E o que, que eu ia te perguntar? É a respeito do clima em Gaia. As temperaturas aí variam no inverno. É quando, assim, chega a fazer negativo? Acho que Olha, não, né? não, eu não peguei negativo, eu não peguei só de madrugada, né? A gente registrava esporadicamente -1, -2, -3 de madrugada, dezembro e janeiro. Certo. Mas é muito difícil, é muito difícil. A temperatura é mais amena, mas a grande questão de estar tão próximo ao mar é a umidade, É. a grande umidade e a grande ventania. Sabe que aqui a gente também tem isso? Porque a gente tá aqui, eu tô muito próxima da Ericeira, né? Sim, Então a Ericeira também é muito, eles falam ventosa, né? Muito ventosa e muito úmida também. Aqui a gente, eu estou muito próxima da Serra de Sintra, então a gente realmente aqui também é a mesma coisa. A gente também sente isso, essa questão da umidade e do vento mesmo. sim, sim. E eles chamam de nortada aqui, que é a nortada, que é essa Ah, ventania do norte. ok. Então, é muito grande. Então, além da gente ter vento e chuva, Certo. então, porque aí para o inverno a gente tem muita chuva, não existe guarda-chuva que segure, por exemplo. Você anda nas ruas entre dezembro e fevereiro, é só guarda-chuva jogado, Não porque dá. eles não dão conta da ventania. Então, Olha, é casaco impermeável mesmo, calça impermeável, bota impermeável. Eu abri mão. Guarda-chuva para mim virou artigo de luxo, eu abri mão. Já olha. nem usava mais. Interessante isso, porque aqui eu não sinto que chove tanto no inverno. Engraçado, né? Eu peguei assim, esse último inverno foi muito frio e também choveu Muito, muito. bastante. Mas os outros que Sim, eu já peguei, esse foi o terceiro, os outros eu achei que foi até bem ensolarado, sabe? Aquele frio. Aqui faz média no inverno durante o dia de 12 graus, 13 graus, sabe? Que com um solzinho você fica bem. Eu achei até que o inverno sim. foi bem ensolarado, os anteriores, né? Eu não posso te dizer que não chega a ser tão ensolarado. Dezembro Sim, e janeiro é escuro, é é escuro. cinza. E é aquela garoa fina que a gente conhece. E, assim, eu sou de São Paulo, no Brasil, né? Então, estava muito acostumado com a terra da garoa. É. Só que é uma garoa fria. Agora, o que aconteceu? Os dias ensolarados, eu percebi nesse último inverno. Ah, Nós tivemos dias ensolarados com mais frequência certo. do que eu peguei, por exemplo, nos outros dois. Nesses dias ensolarados, a temperatura ia 2 a 1. Tava aquele Ah, sol lindo, mas muito frio. muito frio. Nos dias que chove, a temperatura sobe. É, já me falaram, e é verdade, que quando tá chovendo não tá Isso. tão Aí nós frio. temos 12, 11, 10 com chuva. É porque aí é Se mais tiver frio, né? sol, tá lá embaixo, e aí você sai e gela mesmo, assim. Eu lembro de sair de casa e achar que eu não ia sentir tanto frio. Sim, E do nariz, da arcada dentária, de não conseguir entrar dentro do carro, de estar realmente muito, muito muito frio. frio. E os apartamentos são preparados para o frio? Não, né? É, Não. Portugal é um país que não é preparado para o frio, né? Impressionante, né? Nem aqui no norte, nem pro verão. Pois é, que coisa. Porque no verão nós sofremos muito nos ambientes fechados, porque eles não têm uma cultura de ar-condicionado. Aham. E no frio a gente sofre muito porque até que os comércios são preparados para o frio, mas as casas não. As Pois é. casas de Gaia, pouquíssimas pode contar com aquecimento, piso de madeira, vidro duplo, essas coisas todas. Que Bem coisa. poucos. É, sim, sim. Não acho que a região norte, eu não acho que ela é preparada nem para o frio, nem para o calor. Pois é, eu percebo isso, que aqui em Portugal realmente os apartamentos não são preparados para o frio. Se você não tiver. Eu, quando comprei o meu, era piso frio, então eu botei piso de madeira,
Mas tinha vidro duplo e tal. Então, assim, fazendo algumas coisas para que ele fique ainda mais quente, né? Sim, sim. Porque quando o frio chega, a gente sente, né? Claro. Então, é importante, mas para Gaia, principalmente para quem busca um arrendamento mais acessível, eu sempre digo que é investir em acessórios para casa. Então, você vai investir no seu aquecimento Aquecedor, elétrico, né? você vai investir em cortina, vai investir em tapete, vai investir em meias de pelinho, vai investir em Sim, roupas térmicas, né? Dá sim. para viver? Dá para viver. Eu morava num apartamento sem vidro duplo e com piso frio, Olha, tá? E vou te dizer que assim, que o ano que eu passei efetivamente frio foi esse ano. E aí eu ainda comprei mais dois aquecedores. Eu tinha um e comprei mais dois. Para você ter ideia, eu passei 2 invernos com um aquecedor olha, e ligando esporadicamente. Então, dentro de casa, a gente sempre conseguiu se manter com uma meia peludinha, sim. uma roupa térmica, com um pijama, Lençol térmico, um né? lençol térmico. Nossa, o lençol térmico é vida, não dá para ficar sem. Flanelado no Eu demorei para inverno. comprar, mas o dia que eu comprei, nunca mais quis sem eles. Não, no inverno tem que ter, porque entrar ali embaixo das cobertas com aquele lençol de verão não dá. É isso, A exatamente. brasileira na Itália está falando, aqui no norte da Itália já é padrão, os apartamentos são equipados com tudo. Pois é, tinha na Ai, olha só. Suíça. Pois é, lá os É, apartamentos são todos equipados. É uma regra, em é totalmente geral, a diferente. Europa toda é Europa bem toda. preparada. Pois é isso. Então, eu não sei se Portugal, porque tem essa fama de ser mais quente dentro da Europa, Sim, perdeu isso. Então, assim, não sei dizer por quê. pois Ou talvez seja concorrência, né, Patrícia? Nós temos mais pessoas procurando imóvel do que imóveis disponíveis. é verdade. Então, talvez isso faça com que as pessoas se acomodem um pouco com essa questão. É, Olha, eu pode vou ser. alugar de qualquer jeito, eu vou vender de qualquer jeito, É e acabam se verdade. acomodando. É verdade. É uma sim. Agora eu ia te perguntar a respeito da saúde. Questão de hospitais, centro de saúde em Gaia. Você ficou satisfeita? Me conta um pouco a respeito disso. Tá, vamos lá. Tem hospitais grandes, então tem a rede Gaia Espinho, que eles chamam, né? O Espinho já é em Aveiro, mas ali bem na divisa, então tem o Hospital Gaia Espinho, que tem 3 unidades grandes Certo. lá. E tem o Eduardo Santos Silva, que era do lado da onde eu morava, que é um hospital muito grande, com emergência, com especialidades, Boa. hospital muito bom, que eu não tenho queixa. Agora, sim, como qualquer outra cidade grande de Portugal, os centros de saúde estão lotados e não tem médico de família. Ah, pois é. Aqui também está acontecendo isso. As pessoas não estão conseguindo médico de família. Exatamente. Então, o que que acontece lá? Seja no centro de saúde em que eu estou, que eu ainda estou no centro de saúde de lá, seja outros centros de saúde que eu tenho contatos, né, com as pessoas, estão Sim. cheios. Estão cheios e não tem médico de família. O que eu estou, no final do ano passado, vieram 2 médicas novas e aí foram atribuídos. Mas Uhum. tinha uma fila de espera de 3 anos. Uau! Tá? Então, 3 anos. eu tive médico de família atribuído em dezembro. Dezembro agora? Ano passado? Dezembro de 2020. Caramba! Então você ficou praticamente 2 anos sem médico de família. Sim, sim. O que que eles dispõem? Eles dispõem aquela consulta do dia, né? Que você chega lá e... Chega Mas é cedo. assim, normalmente encaixa 5 pessoas. Então você chega lá às 7 da manhã É. e corre o risco. Aham. Tá? Então, ou eles têm um médico para atender quem não tem médico de família. Ah, ok. E aí, alguns centros de saúde agendam a consulta com esse Com esse médico. médico. A consulta, dependendo do centro de saúde, a média é de 2, 3 meses para você conseguir a consulta. Certo. Ou você passa nos horários que eles atendem em urgência, que normalmente é à noite ou de final de semana. Isso mudou um pouco com a pandemia, né? Alterou um pouco os horários, mas até antes da pandemia, todas as noites tinham urgência e finais de semana. Certo. Então, você pode, numa urgência, passar nisso, ou você vai ter que ir para o hospital. Urgência nos hospitais de lá, nossa experiência, é em torno de 5 horas de espera para ser atendido, se não for caso gravíssimo.
Ok. tá? Para criança, não. Para criança não é Para mais criança, rápido? para criança, você chega lá, eu acho que fui 3 vezes com os meus filhos no hospital, não no centro de saúde. E assim, nunca fiquei lá mais do que 2 horas entre fazer triagem, ser atendido, tomar medicação e ser liberado, Ok, sim. tá? Eu tive uma Então, única experiência aqui que meu filho quebrou o braço na escola. Tinha acabado de chegar aqui. Imagina. E aí ligaram para a gente teve que pegá-lo na escola e levamos para o centro de saúde. Foi visto que o braço estava quebrado e encaminharam a gente para um hospital. E aí também foi super rápido. Ele foi logo atendido, viram no raio-x, realmente estava quebrado, engessaram e assim, acho que até mesmo foi algo de 2 horas assim, a gente já estava saindo do hospital com ele com o é bracinho isso, engessado. é isso. Agora, sim, uma dica boa para quem vem do Brasil é Aham. vir com encaminhamentos. Então, por exemplo, se você conseguiu uma primeira consulta com um médico, seja médico de família ou seja outro. Por quê? Porque aqui a gente já sabe a dificuldade de ser atendido em especialidades. Certo. É verdade. Então, Demora então assim, o meses e médico de meses e família te atende meses. para quase tudo. É. Então, se você quer ser atendido numa especialidade, algumas vezes você consegue com encaminhamento. Então, eu trouxe alguns documentos, por exemplo, de médicos e tratamentos do Brasil, meu, das crianças. Meu filho mais velho, por exemplo, foi encaminhado sem problema para 2 especialidades, faz tratamentos lá dentro e assim, eu não tenho queixa alguma. É tudo muito interligado, é tudo um médico falando com o outro. A primeira consulta com o médico de família, ela já olhou o sistema, ela já sabia onde ele passava, o que ele já tinha tomado, o que ele fazia, onde... já sabia tudo. Então, o encaminhamento que você fala é, por exemplo, o meu filho mais novo, ele era alérgico à proteína do leite. Então, você traz alguma coisa a respeito dessa informação e aí você consegue mais rápido uma consulta? Isso. Se o médico de família achar que é um caso de especialidade. Às vezes ele mesmo cuida. Um caso de alergia, por exemplo, das pessoas que eu conheço aqui, em geral é tratado pelo próprio médico de família, a menos que seja um caso muito grave, casos extremos, né? Sim. Então, por exemplo, meu filho veio com um encaminhamento de reumatologista. Uhum. Então veio com encaminhamento de raio-x, coluna, tal. E aí ele foi logo encaminhado para um reumato. Sim. Agora, eu que vim com guias de reumato, não consegui, não. O médico de família cuida. O que eles falaram para mim é que reumatologista aqui é muito caro, que é uma especialidade muito difícil de ser encaminhado ao adulto. Ah, ok. Então, eu consegui, por exemplo, recentemente, com a médica de família, um exame do meu joelho. Eu já fiz 2 cirurgias de joelho, então é uma coisa que eu tenho que acompanhar sempre. Aí ela falou: olha, eu não posso pedir uma ressonância que seria o ideal, porque aí só um especialista pede. Ah, ela não pode. Então tem isso, eles têm a limitação do médico de família. Ela falou assim: mas eu vou pedir esse ultrassom e, de acordo com o resultado dele, eu te encaminho para um ortopedista. Ok. Então, algumas questões você consegue, outras não. Outras Então, quando não. você vem com algum histórico, é mais Mais fácil fácil. de você conseguir o encaminhamento. Não digo que vá conseguir, Sim, mas mas é é mais um pouco fácil. mais fácil. Tá. Ginecologista, por exemplo, você vai tratar quase sempre o seu médico de família. Sim, Se você não vier com alguma questão grave nos seus exames, ele vai fazer tudo. o preventivo é ela que faz, né? Médica de família. Sim. Eu já fiz aqui e foi com ela. É. Eu também, eu também. E fiz com um médico antes que não era médico de família. Me pediu mamografia, ultrassons, Papa Nicolau, transvaginal, me pediu Ah, tudo com ok. esse médico que não era médico de família. Ah, mas porque você não tinha médico de família, né? Porque não tinha. Isso, Pois. exatamente. Aqui eu Agora já só fiz com passa ela por porque lá. já tinha. Eu cheguei numa época aqui que ainda tinha médico de família. Agora realmente também tá complicado. As pessoas chegam e não conseguem. A Daiane está perguntando do plano de saúde, É, né? Nós sim, temos várias opções de plano de saúde aqui, né? sim. Todos coparticipados. Pois é, eu acho que não vale muito a pena, não. Não sei. Qual a sua opinião? Eu pagava para a família cerca de 60 euros para os quatro e
Nunca precisei, assim, acabava sempre indo na minha médica de família, sabe? E ela acabava passando a requisição quando eu tinha que fazer algum exame. É E aí eu isso. falei, pô, no final do ano eu tô gastando 700 e poucos euros. Sim, sem Sem usar. usar. Pois é. Eu assim, eu não fiz, cheguei a pensar várias vezes em fazer, mas eu já vim com um check-up grande do Brasil para já ficar um tempo tranquila. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer no Brasil antes Sim, de vir, também para já fiz. chegar aqui tranquila até que eu tivesse o tente, tivesse tudo. Sim. Então eu fiz isso. E preferi não pagar. Agora, o que eu digo sempre, se você tem doenças pré-existentes, tratamentos sérios que você precisa fazer, que Pois você é. não pode ficar sem nos primeiros meses, eu acho que pode ser interessante você chegar e fazer um plano de saúde, porque você vai pagar um pouco mais barato do que fazer tudo no particular, Aham. né? Então, eu passei com um oftalmologista recentemente. E aí eu paguei 40 euros na consulta pela rede Wells, com desconto da Wells. Ah, que é do continente, não é isso? Isso, pelo Mercado Continente. E se eu fosse pagar a consulta sem esse desconto, estava na faixa de 70, 80 euros. Então eu usei. Mas, para mim, vale a pena, porque eu estou aqui há mais de 2 anos sem pagar nenhum plano de saúde. Se um dia eu preciso pagar uma consulta de 40, está valendo a pena. Pois é. Se eu preciso pagar um exame de 100, está valendo a pena. É isso. Agora, como no centro de saúde eu consegui todo o meu check-up, e eu fiz 4 ultrassons, uma mamografia, um eletrocardiograma, um outro exame do coração, e fiz um monte de exame de análises clínicas e gastei 50 euros Pois é. pelo SNS, porque aqui mesmo a saúde pública, o pessoal tem que entender que é paga. Então, para mim não valia a pena. Pois é, eu cancelei o meu também. Eu parei de pagar porque eu vi também que não estava valendo a pena. E para as crianças é isso, eu vou no hospital, o atendimento é rápido. É A rápido. médica de família está sempre atenta, tem Sim, sempre os prazos. sim. Aí eu falei, não, Pois não, é. não vejo necessidade. Pois é. Mas aí, especificamente, talvez você pague uma fisioterapia, um psicólogo, algumas questões assim, eu acho que a gente acaba pagando, e aí, dependendo da necessidade, a pessoa avalia se vale a pena um plano de saúde para isso ou não. Sim, sim. Direne, eu ia te perguntar agora sobre escolas. Você gosta, é satisfeita? Você gosta do ensino público aí, em Gaia? Eu gosto muito da Câmara de Gaia para as escolas. Eu acho a Câmara muito completa nesse sentido. O cheque material, o voucher dos É. livros. Eu acho uma Câmara bem atenta com isso. Sempre achei muito atenciosos essa época de Covid, essa época de material, tudo que a gente precisava. Então, em Gaia tem um centro chamado Aprende Mais, que é o Gaia Aprende Mais, que é onde trata de todas as questões da escola. Então, eu não tenho do que reclamar. Os meus 2 filhos mais novos estudam ainda, porque as crianças continuam estudando em Gaia, eles não vieram para a Trofa. Uhum. E então, os meus 2 filhos mais novos estudam numa escola que ficava a 3 quilômetros do apartamento que a gente morava. E a Câmara disponibiliza uma caminhoneta. Então, Ah, tem sim. lá um ônibus de uma empresa particular que leva e traz, Uhum. né? E aí nós não pagamos nada de transporte, nem de refeição, porque como eles são transportados, eles têm direito a ficar nas AIECs depois do horário de aula, né? Depois das Uhum. 3h30. Uhum. E eles têm direito à refeição sem nenhum custo, porque eles estão longe de casa. Então, isso é geral do país, Ah. mas nem todas as câmaras têm esse transporte Mas eu achei que essa coisa da refeição não paga dependia do do escalão. escalão. É. Então, aí no caso deles, independente do escalão, se ele vai e volta de transporte, não paga. Ah, ok. Perfeito. Porque eu, por exemplo, é assunto para uma outra live, eu não tenho escalão até hoje. E os meus filhos não têm abono escolar. Uau! É uma briga com a segurança social. Pois. Mas eu não pago nada deles na escola pelo fato deles usarem o transporte Ah, e ok. não terem a opção de vir almoçar em casa. Ok. E aí Então, eles não cobram o valor da refeição. e eles são obrigados a ficar até às 5h30, porque o transporte só vem às 5h30.
Então eles têm que ficar lá à espera, não podem sair às 3h30. Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, é nesse sentido. Mas eu gosto bastante, acho uma Câmara bem atenciosa. A Gaia tem muitas escolas, tem de Claro todos que os deve ter uma estilos. melhor que a outra, né? Porque, como você falou, é muito grande, deve ter Sim, muitas escolas, então tudo depende da zona que você vai morar, porque a escola vai ser conforme onde você vai morar, né? tem as escolas que têm uma fama boa e as escolas que têm uma fama ruim. E a gente percebe também que tem aquela direção que encaminha para um lado, outra direção encaminha para o outro, tem aquela direção que tem um estilo mais alternativo, tem aquela direção que é extremamente tradicional. Ok. Mas isso não tem muito jeito, é o que eu falo para todo mundo. O seu filho vai ter que estudar na escola mais próxima da residência. Isso. Então, às vezes, depois que a gente chega, a gente tem. E aqui tem muito essa questão de chegou, vai para aquela escola que tiver vaga, vai para aquela escola que não é tão boa. Às vezes é colocado numa sala de aula que não é tão boa, porque existe uma diferença em Portugal de sala de aula, infelizmente. É. Então, a gente sabe que internamente tem aquela sala que tem os alunos melhores, aquela sala que tem os alunos nem tão bons. Depois que a criança chega, ela vai sendo direcionada. Então, eu Sim. tenho duas experiências muito próximas. Uma é o meu filho mesmo, que os professores pediram para ele trocar de sala, trocar de turma. Então, chegou no final de um dos anos e eles falaram assim: olha, a nossa sugestão é que o seu filho troque de turma porque ele é um aluno para outra turma. Olha. E eu tenho um outro caso que foi um cliente que eu matriculei, que foi muito difícil, eu só consegui vaga acionando a Digest e todo aquele processo, que é o que eu digo para as pessoas quando a gente chega, a gente não conhece, e a importância de muitas vezes você estar assessorado. Então Sim. não é porque é o meu trabalho, mas é porque nós temos outras formas de conseguir essas vagas. E esse cliente, recentemente, já falaram com ele de que ele não é um aluno para aquela escola, inclusive, e que eles vão dar um encaminhamento para uma outra turma no próximo ano, porque destoa. Ele Caramba. destoa totalmente da turma. Que coisa, eu nunca tinha ouvido nada assim a respeito disso. O que me assustou quando eu cheguei é que quando o meu Talvez filho. seja a região, né, Patrícia? É, Pode ser. tu já ouviu falar em turma mista? Sim, os meus filhos estudam em salas mistas. Tem quarto e terceiro, primeiro e segundo. Isso me assustou, porque eu cheguei e meu filho foi pro quarto ano e era uma turma mista, de quarto e terceiro. Eu falei, gente, como assim? E eram, tipo, só ele mais dois ou três do quarto ano, o resto era tudo terceiro. Eu falei, não vai aprender nada, né? Mas assim, até que o professor era ótimo e foi incrível. Que ele conseguiu passar toda a matéria e a gente sempre fica, né? Porque é diferente, a gente tá lá e não vai aprender nada, né? Não vai dar atenção para só esses quatro que estão no quarto ano. Vai ser complicado, mas não, graças a Deus correu tudo bem. E ele adorava Os o meus filhos professor. vieram de uma escola montessoriana no Brasil, que o infantil era misto, né? Que já era semelhante aqui, de 3 a 5 anos na mesma sala. Pois é. Então, o misto não me assustava muito. E Uhum. para minha filha, que está no primeiro ano, para ela está sendo ótimo, porque assim, ela está com um conteúdo do segundo ano enorme. Pois é, ela já está aprendendo do segundo. Mas o meu era o contrário. Ele estava no quarto e a turma era Sim, a maioria terceiro. Se fosse o contrário, é talvez eu uma não ficasse tão preocupação. preocupada. É, pois é. É, não, é uma preocupação, sim. Edilene, não vou tomar muito mais seu tempo, mas assim, lazer. Vila Nova de Gaia também tem muitos parques. Como é que é? Só pra gente. Muitos, Tem, né? muitos, muitos, É, muitos, muitos. Portugal Eu também é o que acho eu que a gente falo. deve ter uns 4 parques próximos ali da zona mais central. Nós temos 3 shoppings em Gaia. Boa. Eu 3 shoppings imaginei, porque grandes. é grande, né? Vila Nova de Gaia, mas é. Nós temos o El Corte Inglês, que fica em Gaia. Nós temos o Fica na shopping, Avenida da República, não fica? sim, em Na frente ao frente. Metra. Ok. Bem central. A gente tem o Sim. Gaia Shopping, tem o Arrábida Shopping. Então, que tem grande super, tem um hipermercado do Continente dentro do Gaia, tem um hipermercado do Auchan dentro do Arrábida.
Então, Eles também o são Eu bem Posso Inglês atendidos a nível de tem mercado, também tem tudo, né? muito, muito, muito. Todas as freguesias, todas as regiões têm sempre. Onde eu morava, eu tinha um mini preço embaixo, e eu subia uma rua e eu tinha um Lidl, tinha um Continente, tinha um Pingo Doce um Pingo pouco Doce. mais adiante, e tinha uma outra rede que agora me fugiu o nome, que não era uma rede que eu usava muito, mas todos muito próximos. Sim. Todos muito próximos. Audi. Então, em geral, é muito. Não é o Audi, Patrícia. É, enfim, tem É uma muita. rede menor, é uma rede menor. Agora me fugiu o nome, mas é uma rede menor. Então, e nós tínhamos 4 mercados assim, tudo do lado. Sim. Dilene, quer dizer, acho que a gente já respondeu, eu recebi aqui 3 perguntas. Uma era a respeito de moradia, T2 e T3, que a gente já falou para venda, que foi do Cláudio Lima. Então, a gente já falou aqui muito a respeito de valor de imóvel. Sim, Ah, sim. Tô até olhando aqui a mensagem. pois, a Catarina Estética Saúde perguntou sobre pontos turísticos. Quer saber sobre pontos turísticos. O que que tem em Gaia? Em Gaia, os pontos turísticos ficam concentrados basicamente no cais, que é ali a divisa com o Porto, Com Porto. que beira o Douro. Ok. Então nós temos as praias, né? Então todas as praias, principalmente o Senhor das Pedras em Miramar, é uma das praias mais conhecidas porque tem a capelinha do Senhor das Pedras, Ah, já uma sei qual região é a linda. capelinha, já vi várias vezes. Ali é muito bonito, Bonito. mas a maioria das pessoas ficam ali em volta, por quê? Porque nós temos as caves de vinho do Porto. Hum. Então, todas as caves ali, a distribuição, antigamente saíam todas dali. Então, nós temos as caves todas ali. Então, para fazer as degustações, conhecer um pouco sobre o vinho do Porto. Então, nós temos as principais caves ali. Ok. Então, tá tudo no cais, beirando o Douro. Dali também saem os passeios pelo Douro. Sai tanto pelo lado do Porto quanto pelo lado de Gaia. Então, e tem muitos restaurantes maravilhosos, tem um mercado maravilhoso ali, tem o teleférico, que é lindíssimo, porque a Dom Luiz tem embaixo no Rio e depois tem aquela região alta, que é Uhum. a ponte em cima, que é onde passa o metro. Ah, Então, ok. de lá de cima, que tem o Jardim do Morro, que é a minha paixão, que é onde tem o melhor pôr do sol do mundo. Então, de lá você desce de teleférico e pega aquela vista inteira do Douro, aquele céu Ai, que lindo, e lindo. ver todas as caves por cima. Então, para mim, não dá para perder a travessia do Porto para Gaia, que é por cima pela Ponte Dom Luiz. Conhecer o Jardim do Morro e o Mosteiro de São Bento, que estão ali próximos. O mosteiro fica bem no alto. O Sim. mosteiro à noite é a coisa mais linda de se ver, porque a Dom Luiz fica inteira acesa. E aí Ah, você vê toda aquela região. E depois descer, desce de teleférico e aí faz todo o cais de Gaia, conhecendo ali as caves, escolhe uma cave para fazer a degustação, vale muito a pena. E agora tem o UOL, que é o que tem os museus, que tem o Wine Experience. Então, é lindo, ai, lindo, lindo. né, nesse Sou verão eu vou. suspeitíssima. Nesse verão Venha, eu vou. venha sim. Com certeza. Eu vi aqui que uma pessoa perguntou quando vai abrir para turista. É, sem previsão, né? Olha, pessoal, o meu palpite é que para 2022, quando o ETIAS, que é o visto de turista, estiver valendo. Eu acho que antes disso, Portugal não deve abrir para o turismo, por Também conta acho da que não. grande leva de brasileiros que vêm como turista e ficam para morar. Pois é, eu também Então, acho que eu não. acho, um palpite meu é de que para esse ano não abra, Também acho. infelizmente. Eu acho também que não. E outra pessoa, a Drica Peixoto, perguntou custos, aluguéis, transporte, mas isso também a gente já falou bastante. Eu acho que tem uma pergunta. Não, deixa eu ver aqui. Alguém perguntou se era de uma imobiliária. Sim, sou da Home Tailors. A Boa Ideias, a minha pede mamografia, eu tenho 43, deve ter uma cota máxima. Pois é, a minha também fala que mamografia, eu acho que é a partir dos 45 ou dos 50. Ela Eu também vim nunca com me um pedido do passou. Brasil. Hã? Eu vim com um pedido de mamografia do Brasil. Ah,
Ok. Eu fiz no Brasil antes de vir para cá, mas eu conversando com ela, ela falou que não, que eles só pedem acima dos 45 ou dos 50. Agora eu tô na dúvida. Ah, eu fiz, mas eu tinha um pedido do Brasil, porque eu lembro que o médico pediu e eu não consegui fazer antes de vir, e era caro no Brasil, né, gente? Eu já não tinha plano de saúde lá, eu fazia tudo pela OAB, pelos convênios da OAB, mas ainda assim eu acho que estava beirando tipo uns R$ 1.000. Entendi. E aí eu acabei não fazendo, porque eu já estava gastando com muitos exames que eu fiz lá, vim. Aí numa das consultas eu mostrei, falei, olha, eu tinha um pedido de mamografia no Brasil e não fiz e ele me pediu. E eu Boa. consegui fazer. Que ótimo, que ótimo. Olha, eu acho que é isso. O resto a gente já falou bastante. Foi ótimo. Acho que deu assim para as pessoas perceberem muito de Gaia, né? A gente falou de clima, falou de valor para arrendamento, valor para compra, enfim, transportes, né? Que você falou, escolas. E Sim, se alguém tiver, né, alguma dúvida, pode entrar em contato com você, né? Que você. com certeza, com certeza. Se for para Mafra, Ericeira, eu vou ter um imenso prazer em trabalhar junto com a Patrícia. Com certeza. Vamos trabalhar E uma juntas super ainda. parceira para buscar os imóveis. Claro que sim. E para que eu possa fazer essa parte burocrática, que é assim que eu trabalho com vários parceiros e com vários consultores. A Sim, parte burocrática, o NIF, fazer por procuração, né, poder assinar um contrato. isso. Então, que é a necessidade de quem está no Brasil de ter alguém que o represente. É isso. Então, estou aqui para ser os olhos de quem não pode ver. É isso mesmo. Boa. Então, por qualquer coisa, a gente procura a Edilene, que ela, ó, é fera. Edilene, E Terceira, quer imóvel, procurem a Patrícia. boa, boa, boa. Edilene, quero te agradecer mesmo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi incrível. E vamos continuar aí a conversar, a trocar ideias. E quando você precisar, foi o Com que você falou. certeza. Estou aqui, pode me contactar. Com certeza. Eu que agradeço imenso aí o convite, quero agradecer todo mundo que participou, vi alguns clientes, vi alguns seguidores, vi alguns amigos e aqui junto com a gente. Quero agradecer todo mundo e agradecer pela oportunidade. Precisando de Obrigada. qualquer coisa, estou por aqui. Obrigada. Beijinho, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Um beijo Beijos. grande para todos. Obrigada, Tchauzinho. Patrícia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.